Amém? Você pode dar um forte aplauso a Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Senhor. Luiz. Amém. Graças e paz, igreja. Primeiramente quero dizer que sou muito grato ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui, né? Já ministrei algumas vezes aos domingos, aos sábados, para os jovens constantemente, mas cada vez, né, uma responsabilidade, algo muito sério de estarmos trazendo a palavra de Deus, porque não adianta só pregar ou só transmitir, mas além de observarmos essa situação, nós temos que viver a palavra de Deus, procurar viver o que nós pregamos. Amém? Quero agradecer também, primeiramente a Deus e também aos meus pastores, né? Pela credibilidade, pela confiança de estar aqui transmitindo esta palavra. O pastor Josias, pastor Adriano, que está lá no fundo, estou vendo ele, o pastor Antônio. Agradecer aos meus pastores, nossos líderes, e que Deus continue nos abençoando. Amém? Nós vamos ministrar algo, creio que Deus vai falar conosco a respeito das nossas vidas, porque é o que nós temos de mais importante. Se você acha que o que você tem de maior valor é seu carro, sua moto, sua casa, seu sítio, sua fazenda, não é. É a sua vida. Por isso que toda a palavra de Deus é direcionada para as nossas vidas. E nós sabemos que nas nossas vidas, muitas vezes nós dizemos, costumamos falar: estou numa fase assim, o Flamengo está numa fase difícil, né, Isaac? Perdeu, parece, hoje. Parece que o Corinthians está numa fase boa, né? Não sei, assim não me interessa saber do Corinthians também, faço muita questão. Mas a nossa vida parece que é feita de fases. Sabe quando a pessoa fala: nossa, eu estou numa fase ruim, eu estou numa fase difícil? Mas interessante que a verdade, que a nossa vida são ciclos. Nós costumamos dizer que nós temos 5 fases das nossas vidas, das nossas idades, e nós vamos falar um pouco a respeito disso. Quando nascemos, quando somos crianças, né? Na fase infantil, depois adolescência, depois juventude, depois nós nos tornamos adultos, e por fim, né, nós iremos acompanhar daqui a pouquinho nos slides. Por fim, né, muitos chamam de terceira idade, os idosos, outros dizem a melhor idade. Nós vamos acompanhar. Vou passar uns slides aqui. Coloca, Pâmela, por favor. Está visível? Está ok? Não de ver? Então, nós começamos por ali a nossa vida. Olha lá, ó. Criancinha, sem nenhum dente na boca. Tem algumas criancinhas aí? Tem. A bênção ali do Guido, da Cassiane, a varoinha abençoada. Nós iniciamos a nossa fase ali, crianças. Depois nós percebemos que ali tem um pai, naquela imagem superior direita, tem um pai alimentando o seu filho, dando uma comida para seu filho. Nós percebemos que ao lado esquerdo inferior tem um grupo de crianças. Depois nós estamos vendo ali outro grupo de crianças jogando futebol, brincando, correndo atrás de uma bola. E assim inicia-se a nossa vida, o primeiro ciclo da nossa vida, a primeira fase da nossa vida, a infância. Sabemos que uma engrenagem, talvez de um motor, de um diferencial ou de um câmbio de um veículo, ela tem vários dentes e é contada a rotação por minuto, RPM. E do primeiro dente ao último dente é um ciclo. Chegou ali, deu uma virada, dá um giro, é um ciclo, ou seja, um giro daquela engrenagem. A nossa vida, nós passamos por esses ciclos que são chamados as fases, né, da nossa idade.
Sabe que muitas vezes quando os pais, muitas vezes desgostosos com seus filhos, aí alguém pergunta, e aí, como que seu filho está? Nossa, meu filho está difícil, está naquela fase, naquela idade, na adolescência ou na juventude, né? Então nós consideramos fases. Da mesma forma no videogame, no jogo, no game ali, né, João Alexandre? O videogame está ali, o cara está doidinho para passar de fase, para ganhar. Eu, na época de escola, crianças, eu vou falar isso aqui, mas não é bonito, ninguém me ensinou isso. Eu matava a aula escondido para ir para as games, para o fliperama. Não façam isso de forma alguma, tá? Não façam, eu estou sendo sincero, estou falando para vocês. Eu matava a aula, não tem nenhuma professora aqui do Gonçalves Dias, eu saía da escola do Gonçalves Dias e ia lá para o centro, para um fliperama que tinha lá no centro, né? Mas quando minha mãe descobria, aí vinha a fase da cinta e da vara também. E minha mãe não perdoava não, tá? Não tive pai, só minha mãe, mas era mãe e pai e rígida. E mesmo assim, eu às vezes dava esses vacilos, mas graças a Deus minha mãe me ensinou corretamente. Então, nossa vida é de ciclos, amém? Vocês estão entendendo? São fases. Crianças, a nossa infância. Aí nós chegamos na segunda fase, na adolescência. Quando nós, adolescentes, assim nós nos sentimos antecipadamente jovens, porque estamos crescendo, né? Quando chega ali nos 12, nos 11, 12 anos, aí a menina, adolescente ou rapazinho já quer se vestir como homem, como adulto, ou mais descolado, ou como jovem mesmo. E muitas vezes acabamos atropelando ou avançando esses ciclos, essas fases das nossas vidas, que nós poderíamos desfrutar melhor, usufruir melhor, viver melhor, cada fase, cada tempo no seu devido tempo, né? E muitas vezes, por falta de conhecimento, por falta de ensinamento, nós acabamos atropelando essas fases da nossa vida. Então, nós acabamos de ver a primeira fase da nossa vida, que é quando nós somos crianças, a infância. A segunda fase, que nós vamos ver ali, coloque por favor, Pamela, a adolescência. Ali vários jovens, nós sabemos que o adolescente cadê a professora disse, até os 18 anos, né? Eu creio que isso é correto, né? Adolescente até os 18 anos, após os 18 anos se tornam jovens. Então, ali os adolescentes, alguns adolescentes, e muitas vezes os adolescentes já querem, não, eu não sou adolescente não, eu sou jovem já, uma menina com 11 anos, né? Mas por quê? Porque a sociedade em si, a mídia, a cultura quer ensinar isso, quer impregnar isso, e não é, nós sabemos que é tudo no seu devido tempo, assim como a palavra de Deus nos ensina, que há tempo para todas as coisas. Então, criança, aproveite a sua infância, adolescente, aproveite a sua adolescência. Continuando, terceira fase da nossa vida, algo muito importante também, que são os jovens. Aqui nós estamos observando alguns universitários, né, com sorrisos alegres, porque talvez ingressaram em uma faculdade, uma universidade, passaram no vestibular, conseguiram aquele curso desejado. Temos essa fase. Quando jovem, nós temos a sensação de estarmos quase alcançando a nossa tão sonhada liberdade, ou seja, a maioridade, a independência. Alcançamos aos nossos 18 anos, passamos dos nossos 18 anos, quando estamos lá, como eu disse, que nós costumamos querer ultrapassar, acelerar as coisas, adiantar as coisas. Quando jovens, nós pensamos, já não dependo mais do meu pai para nada, já não dependo mais da minha mãe para nada, tenho 18 anos, eu mando na minha vida, eu faço o que eu quero. Aqui em Ji-Paraná, na igreja do presidencial, não ocorre isso, só lá no Japão, na Suíça, na França e na Holanda. Aqui não. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, nós quebramos a nossa cara por essas decisões, por avançar os ciclos
por avançar as etapas e acabamos ocasionando várias circunstâncias, várias coisas erradas na nossa vida. Amém? Estão me entendendo? Se eu estiver falando muito rápido é porque assim eu converso um pouco rápido, mas eu vou procurar falar mais pausadamente. Então, não nos contentando com a nossa juventude, já querendo ser adulto, fala, não, eu quero ser adulto logo, ter meu carro, minha moto, minha casa, ser independente, constituir minha família e fazer o que eu bem quiser, sem dar satisfação para ninguém. Quando estava dentro da minha casa, eu não trabalhava, minha mãe me dava comida, trazia, dava estudo, dava livros, dava roupa, de tudo, né? Isso aí, eu creio que muitos aqui começaram a trabalhar ainda adolescentes, ainda jovens. Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu fui para o Mato Grosso, para a Barra do Garça. O pastor Josias aqui comentou, eu me batizei lá na IMUB, do Jardim dos Migrantes, com 12 anos, congreguei lá por algum tempo, mas fui embora, fui para a Barra do Garça, para o Mato Grosso, e lá foi a fase tenebrosa da minha vida. Comecei a trabalhar, mas teve as partes boas, as partes ruins. Estudei, fiz um curso técnico no Senai de 2 anos, já com 16 anos, eu me formei torneiro mecânico, me achava independente, tinha um salário bom na época, eu não sei hoje, mas torneiro mecânico naquela época tinha um salário bom, e novo, né? Aí ganhava um dinheiro até satisfatório, comprei uma moto nova e já queria avançar todas as fases, já queria ser o cara. E por essas circunstâncias, dei muita cabeçada no mundo, na vida, errei muito, né? Só que tinha um diferencial, que algumas coisas que eu aprendi quando criança, muitas ou todas as coisas que eu aprendi na igreja, por mais que eu não executava, que eu não vivia, mas todas as vezes que eu estava fazendo algo errado ou queria fazer, eu lembrava que não era certo, o Espírito Santo falava comigo. Eu não tive essa oportunidade constantemente de ser acompanhado por um pai, por uma mãe cristã. Por um pai eu não digo, porque eu não tive pai, não fui criado com pai, só com a mãe, como eu já disse. E muitos jovens, muitos adolescentes aqui têm essa oportunidade, têm pais, seus pais, mãe, pai, que ensinam, que falam, filho, vamos à igreja, vamos para a igreja, você vai no culto dos jovens hoje? Ah não sei, fazer o quê? Não, o culto está chato, não está legal. Mas quem pode mudar, quem pode transformar essa fase chata ou não legal na nossa vida, somos nós mesmos. Então, o jovem, ele entra na vida adulta. Não estava contente, não estava satisfeito, então quis começar a pagar boletos, né? Boleto da casa, do carro, da moto, financiamento do carro, financiamento da moto, talão de água, de luz, compra. Aí ficou contente, aí ficou alegre, né? Tudo resolvido os problemas. Vai trabalhar para pagar suas contas. Quando adulto percebemos que perdemos a melhor parte da festa, né? E essa seria viver os bons momentos. Mas vem o trabalho, a faculdade, os compromissos, família, e junto com tudo isso, o cansaço, o enfado. Por isso temos que viver cada tempo no seu tempo, né? Como diz lá em Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. Então, nós sabemos que quando estiver perto de encerrar o ciclo da nossa vida, as fases das nossas vidas, vou pedir para passar lá para a 4ª fase, por favor. Adultos, nós estamos vendo ali na imagem, do lado esquerdo, um rapaz lá com um notebook, provavelmente ele está no escritório, esteja trabalhando, né? Um designer, um advogado, alguma coisa assim, um arte finalista, ele está trabalhando lá, só que ele está enfadado de muitas coisas, sobrecarga a vida familiar, talvez dificuldades conjugal e várias outras situações, dificuldades financeiras. Daí ele acena, socorro, socorro, muito problema na minha vida. Aí nós sabemos que o adulto também, ele não vive só de problemas. Nós sabemos que tem os momentos alegres, os momentos felizes, e tem um grupo ali da galera, parece que ganha na Mega Sena. Não sei se isso é sinônimo de felicidade, porque eu creio que não é, ganhar na Mega Sena, porque tem muita gente que ganha, e ao invés de ser feliz, perde a sua vida, né? Mas tem uma galera
feliz ali. Isso é só uma ilustração, beleza? Uma ilustração. Aí nós sabemos que após essa fase, que nos tornamos adultos, a partir dos 28, até os 28, 29 anos é uma faixa etária considerada jovem. Quando nós passamos dessa fase, que nos tornamos adultos, aí nós esperamos, já ficamos meio com medo. Muitos têm medo. Eu acho que eu não... Aliás, eu não tenho medo, porque se você chegar nessa fase, nessa terceira idade, se você se tornar idoso, alguns dizem a melhor idade, é bom, sinal que você está tendo uma vida longa. Amém? Mas muitos têm medo. Ai meu Deus, vou ficar velho, isso, aquilo, né? Mas é um bom sinal, é ótimo. Sinal que estamos conseguindo superar, alcançar as fases do jogo, como se fosse um jogo. Vamos lá para a quinta fase, por favor. Quinta fase, que alguns dizem terceira idade, ou os idosos, que nós chamamos. Outros dizem a melhor idade. Nós estamos vendo ali no quadro do lado esquerdo, alguns idosos, creio que já passaram dos 65, 70 anos, do lado direito, outro idoso. Por fim, a terceira idade, a terceira fase, aliás, a quinta fase, é onde chegamos à velhice, onde precisamos mais ainda um dos outros, onde nos tornamos dependentes novamente, porque você já se tornou totalmente dependente, você já foi, aliás, totalmente dependente, quando você estava no colo do seu pai e da sua mãe. Então, como eu disse no início, a nossa vida é um ciclo. Quando o primeiro dente da engrenagem ela alcança o último, que dá a volta completa, fechou um ciclo. Então, quando nós chegamos nessa terceira idade, ou na quinta fase da nossa vida, se você não percebeu isso ainda, perceba, olhe para um idoso assim dos 85, 90 anos, que glória a Deus para os que alcançarem e para os que alcançaram essa idade. Olhe para ele e observe, está totalmente dependente dos seus filhos como uma criança. Porque o idoso dessa idade, ele depende de uma pessoa para beber água, para se alimentar. Muitos não, ainda estão fortes, saudáveis, mas a grande maioria precisa dos seus filhos para se alimentarem, para beber água, para tomar banho. E vai além. Muitos idosos nessa idade usam até fralda, correto? Alguém já viu algum idoso usando fralda? Quantos já viram? Acene aí, por favor. Então, quero falar para você que a última fase da nossa vida, a quinta fase da nossa vida, nós chegamos ali e nos voltamos como se nós estivéssemos voltando ao início, voltando novamente a ser criança. Eu já vi várias pessoas tecendo esse comentário. Nossa, o fulano lá está velhinho, está parecendo criança, está dependendo do fulano, dos seus filhos, disso para tudo. Alguém já viu isso? Já viu um tipo desse comentário? Então, sabe, o mais importante que muitas vezes nós nos perguntamos é que nesse tempo todo de vida que se nós podemos considerar todo, porque se você perguntar para uma pessoa hoje de 75, 80, 90 anos, se esses dias foram longos, foram demorados, se você perguntar para um idoso, se demorou muito esse tempo, ele vai te falar, meu filho, foi assim, passou muito rápido que eu nem percebi. Obviamente que ele teve muitas experiências, mas passou rápido. Mas sabe por que passa rápido e passa mesmo? Porque a palavra de Deus diz que este mundo aqui, neste mundo nós somos passageiros, nós somos peregrinos, nós somos turistas. Então nós não viemos aqui para permanecer aqui, aqui não é no nosso lugar. Neste mundo, este não é o nosso lugar, passageiro. Então os 75, 80, 90 anos passam muito rápido.
Amém? Ou vocês acham que não? Parece que um dia desse eu tinha 18 anos, hoje eu estou com 23, né? Assim, nem tanto. Né, Ana? A minha filha olhou para mim, 17 anos, pai, você tem 23. Glória a Deus. Estou brincando, pessoal, não estou mentindo, não. Amém? É uma brincadeira, tá? Aí a pergunta é essa: quando nós chegarmos, que Deus nos abençoe, que nós venhamos alcançar essa terceira idade, que nós venhamos alcançar a nossa velhice, que nós venhamos passar todas as fases, todos os tempos no seu devido tempo, que nós venhamos aproveitar a nossa infância. Garotada, aproveitem a sua infância, a sua adolescência. Não queira ser jovem antes da hora, não queira trazer problema para você antes da hora. Adolescente, não queira ser jovem antes da hora. E jovem, não queira pagar boletos e mais boletos antes da hora. Entendeu? Espere chegar à sua fase adulta, não é não, Adaías? Né? Então, quando nós chegamos na última fase da nossa vida, a pergunta que bate, que não quer parar, pelo menos comigo, eu não sei com vocês, porque a partir do momento que nós estamos andando no caminho do nosso Senhor Jesus Cristo, a partir do momento que nós estamos vindo à igreja, que nós estamos buscando, apesar de todas as nossas falhas, de todos os nossos erros, de todas as adversidades, as circunstâncias contrárias, mas nós estamos aqui buscando o Senhor, caminhando dia após dia a estatura de varão perfeito, buscando a perfeição, a santidade. A pergunta que não sai da minha cabeça e que não deveria sair das nossas cabeças de todos os dias é de nós fazermos uma autoanálise para nós mesmos, para quando nós chegarmos na terceira idade, nós não podermos nos lamentarmos. O que eu tenho feito com a minha vida. O que você tem de mais precioso não é seu carro, não é sua casa, não é seu sítio, sua fazenda, não é sua moto. O que você tem de mais valioso é a sua vida, a vida que Deus confiou a você. Se você tem só para você ter uma ideia como que a sua vida vale tanto, se você precisasse hoje fazer uma cirurgia cardiovascular, só para nós termos uma ideia, uma cirurgia, uma consulta cardiovascular hoje está em torno dos R$800, uma consulta no cardiologista, uma consulta no neurologista. Se você tiver que fazer uma cirurgia, se você tiver que implantar uma prótese, uma perna, um braço, alguma coisa no seu coração, é um absurdo, caríssimo. Eu creio que passe aí dos R$100 mil, R$150 mil. Tem cirurgias hoje, eu estava assistindo uma matéria essa semana que tem remédios de R$20 mil para o câncer, para combater o câncer. Então, a nossa vida vale muito. Se para fazer uma manutenção na sua vida, na sua saúde, é esse absurdo, a nossa vida é o que nós temos de mais valioso, é o que Deus nos deu. E muitas vezes nós não valorizamos, não damos o devido valor que merece, que é a nossa vida. Então, o que você tem de maior valor não é o seu carro, a sua casa, a sua fazenda, o seu sítio, a sua moto, é a sua vida. E o interessante é que Deus nos deu essa vida para nós agariarmos outras vidas, ganharmos outras vidas para Cristo. Sabe por quê? Porque quando nós chegarmos no grande dia, o que Deus quer saber de você, o que Ele vai perguntar para você, Ele vai perguntar bem assim: ô Anderson, o que você tem a me apresentar, meu filho? Adaías, o que você tem a me apresentar, meu filho? Adriano, Gil, Regina, Isa, Ana, o que vocês têm a me apresentar? Quantas vidas vocês ganharam para mim? Quantas almas foram retiradas do inferno, foram evitadas de ir para o inferno por vocês? Nesse dia não vai adiantar o Kleiner chegar lá e falar: Deus, eu ralei muito, eu trabalhei muito, eu fui um empreendedor, eu dei meu suor por muitas pessoas,
Eu trabalhei muito, Deus. Eu conquistei um carro, um valor altíssimo. Eu tive um carro com meu trabalho, com meu suor de 200 mil reais. Eu tive uma fazenda com meu trabalho, ajudando outras pessoas, pagando o salário delas. Tá certo que era um saláriozinho miserável, mas eu pagava um salário para trabalhar na minha fazenda. Eu tive uma moto muito caro. Sabe o que é que Deus vai falar para nós? Isso não me interessa, eu não quero isso. Eu sou o dono do ouro e da prata, isso para mim não serve. Sabe o que é que Deus quer que nós apresentamos a Ele neste momento? Vidas. Quantas vidas nós ganhamos para Ele? Quantas vidas nós retiramos que estavam direcionadas ao inferno, que nós fomos lá e trouxemos para o reino de Deus, para ser direcionada à glória do Senhor. Isso é o que Deus quer saber de mim e de você. Retomando aqui a última fase das nossas vidas, quando idosos, aí nós nos olhamos ali, imaginamos uma cena, vários idosos debaixo de uma praça, alguns jardins, muitas flores, vários idosos conversando, reunindo, batendo papo, e eles estão conversando. Eu tive isso, eu trabalhei muito, tive muita experiência de vida. Cara, nada disso vai adiantar, nada disso tem valor para Deus, a não ser uma vida íntegra, sim, próspera, abençoada, sim, que nós podemos e devemos ter vida próspera e abençoada, não é proibido, mas primeiramente o reino de Deus. Primeiramente nós temos que nos preocupar com as pessoas. Quantas pessoas estão sendo salvas? Através de quem? Dos anjos? Através disso, daquilo? Não, através de mim e de você. Quantas pessoas nós estamos alcançando através das nossas vidas? Muitas vezes nem pregando, talvez não seja nem preciso você pregar para as pessoas. Eu acho que muitas vezes o necessário é você dar testemunho de vida, muitas vezes com a sua vida, com o seu testemunho, com o caráter de Cristo moldado em nós, nós alcançamos essas pessoas. Mas sim, também pregar é necessário, porque se Deus nos deu o discernimento, o entendimento, a oportunidade de lermos, meditarmos na sua palavra e anunciar o seu evangelho. Então, quando nós chegarmos nessa terceira idade, que nós iremos depender dos nossos filhos como crianças, como um dia eles dependeram de nós, que nós iremos depender dos nossos amigos ou talvez dos nossos vizinhos, nós temos que fazer uma autoanálise. O que adiantou toda truculência, toda arrogância, toda prepotência, toda ignorância, toda inimizade, toda fofoca, toda contenda? De nada adiantou, de nada adianta. Então, que nós venhamos viver cada tempo no seu tempo, que nós venhamos viver amando as pessoas, que nós venhamos viver nos preocupando com o nosso próximo e ajudando o nosso próximo. E a pergunta é essa: quando nós chegarmos ao final, quando nós chegarmos ao grande dia, valeu a pena? E que eu espero que todos nós possamos dizer: sim, valeu a pena. Deus, foi cansativo trabalhar no dia das crianças, na festa das crianças, peguei o sol, me queimei todo, mas valeu a pena. Nós ajudamos muitas crianças naquele dia a serem felizes. Foi cansativo andar não sei quantos quilômetros a pé, ou na chuva, na lama, tipo igual o irmão Ronaldo faz às vezes, para ir lá no Mato Grosso, no meio dos índios, nas aldeias. Ele abriu mão do fim de semana dele aqui com a família, mas foi lá. Mas valeu a pena, foi levar a palavra de Deus para os índios, e assim sucessivamente em todas as áreas. Então nós chegamos nessa última fase, nós nos tornamos idosos, mas eu quero dar uma enfatizada, porque quando nós nos tornamos idosos, vocês entenderam que nós voltamos a ser criança, porque o nosso ciclo de vida chegou ali, inicia-se novamente, porque quem chega aos 90 anos, precisa de uma pessoa para ir ao banheiro, precisa de uma pessoa. Passa o próximo slide ali, por favor, Pamela. Como nós podemos observar, ali na foto de baixo, nós temos um idoso sendo alimentado por uma moça que possivelmente, talvez seja sua filha. Nós temos um outro idoso
sendo ajudado a caminhar com aparelho para caminhar, que possivelmente talvez seja seu filho, um médico, alguém que esteja ali lhe ajudando, e um idoso ali na imagem superior direita, numa cadeira de roda, dialogando, conversando com uma moça que talvez seja sua filha, parente, amiga, médica, alguma coisa assim. Então significa que toda a nossa força, novo, bonito, a moça bonita, forte, saudável, significa que nós iremos chegar à última idade, à terceira idade. E que nós, assim como fomos cuidados e tratados por nossos pais, nós também iremos nos tornar velhos. Iremos precisar novamente das pessoas. Passa o próximo slide, por favor, Pamela. Ali tem uma mãe segurando seus 2 filhos, suas crianças, para atravessar uma via na faixa, né? Aquelas crianças são dependentes da mãe, da sua mãe, precisam da sua mãe. E da mesma forma, um idoso, para atravessar uma rua, hoje ele não dá conta de atravessar. Ele precisa de uma pessoa auxiliando, ajudando para atravessar. Pode voltar na anterior. Então, nós chegamos aqui, retornamos a ser criança. Eu vou fazer um contraste nessa ministração. Nós começamos criança, chegamos à terceira idade, nos tornamos criança, e agora eu vou dar uma ênfase sobre o contexto criança, porque nós temos visto nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, em todas as situações, sabe quem está sendo bombardeado, atacado por Satanás constantemente, agora, principalmente nesses últimos dias? Muitas vezes, quando o diabo ele não consegue atacar o marido, a mulher, não consegue atacar a sua vida financeira, ele vai procurando alguma área para penetrar, para jogar os seus dardos inflamáveis. Nós observamos que no Brasil afora está sendo pregado, anunciado, né, espalhado a cultura, a arte, cultura, a pornografia, a pedofilia, a zoofilia e tudo que não presta. Quem que está sendo o principal alvo de tudo isso? As crianças. Vocês têm observado, vocês têm percebido isso? Que tem sido as crianças. Mas sabe por quê? Muitas vezes a maior parte do erro, está certo que tem os enviados do diabo, de Satanás, que querem impregnar isso na mente das nossas crianças, e nós sabemos que as crianças, o seu caráter é formado de no máximo até os 7, 8 anos de idade, que é formado o seu exemplo, o seu espelho. Então, essas crianças era para estar sendo doutrinadas e ensinadas aonde? Em casa, pelos seus pais. E muitas vezes nós nos negligenciamos essa missão que é dada aos pais. Muitas vezes nós queremos mandar os nossos filhos para a escola para que os professores venham fazer isso. Não, os professores eles vão ensinar o básico. Eles vão ensinar o seu filho a ler, a escrever. E eu creio também que muitos pais ensinam isso em casa e melhor que na escola. Mas os professores vão ensinar os seus filhos a ler, a escrever, a fazer um cálculo, uma equação. A educação é formada dentro de casa, nos nossos lares. Principalmente nós cristãos, sabemos disso. E o dever de não deixar nada do mundo contaminar a mente dos nossos pequeninos é nossa, não são dos professores, dos diretores, dos pedagogos. Nós temos ali o meu irmão Gil, o Gil está ali atrás. O Gil é mestre, é um cara formado, um cara culto, que trabalha na área do ensino, da educação. Na escola é para ensinar outras coisas. É para ensinar a pessoa a adquirir o conhecimento a respeito das necessidades para viver na vida profissional, ser uma pessoa mais intelectual, mais culta naquilo que nos seus afazeres, nos seus trabalhos. Agora, o dever de ensinar a pessoa a ser educada, a criança
a não receber esses dados inflamáveis do Satanás é dos pais, a se defenderem. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia, vamos abrir as nossas Bíblias, a palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 18. Aqui é o seguinte, eu imagino essa situação, Jesus, o nosso mestre, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, lá em determinada situação, conversando com os seus discípulos, e os seus discípulos se achando um maior que o outro, melhor que o outro, um mais culto que o outro, talvez um que tenha mais afinidade, mais intimidade com o mestre, um que tenha um pouco mais de grau intelectual, talvez um que seja um pouco mais desenvolvido. Aí eu imagino que eles estavam ali naquela situação, não cara, tal, eu sou mais, eu sou maior, eu sou melhor, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí eles resolveram naquele momento perguntar para Cristo quem era o maior no reino dos céus. Aí você vai acompanhar aqui, Mateus 18, vamos ler a partir do versículo 1. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Versículo 5. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Amém? Então, Jesus aqui ele foi bem objetivo, bem direto, e ele falou: aqueles que têm o coração maldoso, aqueles que não conseguem perdoar o seu pai, que não conseguem perdoar a sua mãe, aqueles que vivem na contenda, aqueles que não observam os preceitos, aqueles que não observam a palavra de Deus, os meus estatutos, como viver, como fazer a minha vontade, a palavra está dizendo que não herdarão o reino dos céus. Sabe por que não herdarão? A palavra aqui de Deus, ela está se referindo a crianças. Eu quando criança, e nós sabemos que crianças é assim, ao mesmo instante que estão brincando ali fora, que estão brincando no domingo, no fim de semana, que acaba discutindo, um pisando no pé do outro, ou entrando no desentendimento, ao mesmo tempo, passou algumas horas, ou no outro dia, um já está lá chamando o outro para brincar. Um exemplo, a Isa mais a Karina ali, brincando ali, cai uma, trupica a outra, ou até mesmo quando eu era criança, eu já fui apostar corrida com os colegas na escola, no campo, eu falava, vai na frente, vai. Tem um rapaz aqui, eu fiz isso já até depois de adulto, o Anderson, ele trabalha comigo, no curso de formação lá em Porto Velho, na academia, daí tinha que correr no meio de um matagal para um campo lá, aí eu falei, cara, vai na frente, vai, depois sai correndo atrás. A hora que ele saiu correndo, eu derrubei ele, né? Ele nem percebeu. Aquele monte de gente correndo. Aí depois eu cheguei nele e falei, cara, perdoa lá, desculpa, foi eu que fiz aquilo. Aí as crianças brigam, discutem, mas logo, já em seguida, instantaneamente, já está chamando o outro para brincar. Não guardou mágoa no coração, não guardou rancor, não ficou birrado. Eu não vou falar mais com o fulano não, porque ele me magoou. Estou de bico agora, estou chateado com o Adaías, porque ele está lá na TV e não lembra do meu nome, não fala, não manda um alô para o Clay, né? Não, estou chateado com o Adaías, né? O João Alexandre. As pessoas que agem dessa forma, guardando raiva, guardando mágoa, guardando rancor, não sou eu que estou dizendo, a palavra de Deus é clara. Nós temos que nos amar mais. Nós temos que aproveitar as oportunidades de todos os dias, de dizer aos nossos pais, quem tem pai, a sua mãe, ao seu irmão, ao seu filho, à sua filha, que o ama.
porque eu contei isso no primeiro culto, até me emocionei. Toda vez que eu lembro dessa situação me emociono. Eu já tive muitos anos da minha vida sabe, o coração parecer uma pedra, o coração endurecido, de não sair uma lágrima do olho, que um dia eu cheguei mamado, chapado em casa lá, daí sentei, eu falei, mesmo quando eu estava no mundão, nas trevas, cara, eu sentava assim, falava, Deus, tem alguma coisa errada, eu não consigo chorar, eu maltrato minha esposa, minhas filhas, eu não dou exemplo, mas eu não consigo chorar, o que está acontecendo? Eu perguntei, fiz essa pergunta para mim. Já tem 11 anos que eu sou convertido, tá? Isso já tem muito tempo. Aí depois que eu me converti, que eu aceitei Jesus, que o Espírito Santo arrancou meu coração de pedra e colocou um coração novo, pensa num cara chorão, que chora à toa, qualquer coisa chora, sou eu. Sério mesmo. A Regina sabe. Todo mundo sabe. Né? Aí nesse dia que eu vou falar essa situação a respeito, um colega meu que também trabalha comigo, nós estávamos no velório do pai dele. Ele era um rapaz assim, bonito, elegante, andava na mídia, na balada, muitos amigos, tal, amigos. Aí nesse dia no velório do pai dele, só estava ele e os únicos amigos que estavam com ele ali, eram os colegas que trabalhavam com ele, que eu estava lá também. Aí ele foi beirando o caixão do pai dele, começou a chorar e falou alto, pai, eu queria ter te falado que eu te amava. Eu queria ter falado mais para o Senhor que eu te amava. Eu não falei, começou a chorar, desabou no choro. Eu não julguei, não falei nada com ele naquela situação, só dei um abraço, mas depois eu falei para ele não perder a oportunidade, que ele tinha filhos, que ele tinha mãe, que tinha esposa, que tinha isso, para ele executar isso aí, se ele foi falho, se ele errou, que ele transmita às pessoas enquanto há tempo. Porque depois que chegarmos nesse último dia, que estiver dentro de um caixão, as pessoas falar para nós ou nós falarmos para as pessoas, não vai resolver mais nada. Assim como os nossos bens diante de Deus, não vai resolver nada. Sabe como que os nossos bens têm valor diante de Deus? Aqui, se nós pegarmos e abençoarmos, formos pessoas abençoadoras, a amarmos a obra de Deus, a termos a mão aberta para servirmos, para dispormos, para ofertarmos, para dizimarmos, para ajudarmos os missionários. Hoje sim, os nossos bens, as nossas finanças têm valor, mas se for para ficar lá na poupança, juntando, somente para isso, não tem valor nenhum. Não tem valor. Então, continuando aqui a respeito das nossas crianças, eu lembrei algo aqui muito importante, eu vou ser breve, ser rápido. Quem de vocês acompanharam no Facebook ou no WhatsApp uma exposição de arte cultural que aconteceu lá em Belo Horizonte? Aí, um vereador daquela cidade, eu creio que um homem de Deus, um vereador, uma pessoa, uma autoridade legislativa ali naquela situação, ele chegou lá naquele teatro, naquela casa cultural de shows, chegou lá e não aceitou aquilo. Ele falou, eu não concordo, nós vamos fechar isso aqui, eu não aceito isso. Ele se levantou contra aquela situação, aquela atitude. Como eu já disse aqui antes, que as nossas crianças estão sendo bombardeadas, impregnada na mente das nossas crianças, a pornografia, a pedofilia, a zoofilia, tudo que não presta. E esse homem, ele se levantou, ele foi contra, ele não aceitou. Mas quando ele ia entrar naquele teatro, que ele viu a arte do cara, que possivelmente e provavelmente ele já conhecia, ele perguntou assim, isso está no vídeo, está no Facebook, no WhatsApp, se você pesquisar no YouTube a respeito, em Belo Horizonte, uma exposição de arte desse nível, em Belo Horizonte você vai ver. Quando ele estava entrando naquele teatro, ele perguntou para o curador que veio lá tentar impedi-lo de entrar, ele perguntou para o curador daquela obra, daquela arte, essa arte, esse material exposto aqui é daquele cara que se suicidou? Ele perguntou para o cara. Aí eu meditando nessa palavra aqui, eu encontrei aqui no versículo 6 algo interessante a esse respeito. Nós vamos ler aqui no versículo 6 do capítulo 18, que diz bem assim, ó, vamos acompanhar junto. Mas se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que creem em mim,
melhor que lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. A palavra de Deus aqui, ela é bem clara, objetiva, direta. Que qualquer um de nós, eu e você, que nos fizermos, nos tornarmos pedra de tropeço para os pequeninos do nosso Senhor Jesus Cristo, melhor que nós amarrássemos uma pedra no nosso pescoço e nos lançarmos nas profundezas do mar, nas profundezas do oceano. Então, quando você se dispõe a vir no dia das crianças, no dia criança legal, aqui no presencial, ajudar, você está ajudando um pequenino, você está trabalhando em pró, você está abençoando os pequeninos. Então, essa palavra é para que nós, como os pais, como irmãos, como tios, como ajudadores, cuidadores das nossas crianças, que nós viemos defendê-los, que nós viemos protegê-los, que nós viemos ajudar os nossos pequeninos. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá, por favor, lá em Salmos 119. Aí muitas vezes nós nos perguntamos, mas como? Muitas vezes os jovens se perguntam, mas como que eu vou viver em santidade? Esse mundo tem tantas coisas para nos oferecer, tantas coisas boas, aparentemente ilusórias, que na realidade as coisas que o mundo oferece, que o diabo, os manjares que o diabo oferece, aparentemente são boas para a nossa carne, mas é prejudicial ao nosso espírito, ao nosso relacionamento com Deus. Aí nós nos perguntamos, e aqui no Salmo 119, a partir do versículo 1, Deus ele nos dá as respostas. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração os buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenastes os teus preceitos para que não sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência dos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de todo coração sincero, quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. Aqui no versículo 9 a palavra de Deus diz assim: como pode o jovem, mas a palavra de Deus ela se contextualiza na criança, no jovem, no adolescente, no adulto, no idoso, no homem, na mulher. Como pode você, homem, mulher de Deus, jovem, criança, adulto, manter pura a sua conduta? Aí aqui o próprio Deus ele nos dá a resposta: vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Então a palavra de Deus ela nos ensina como cuidar dos nossos filhos, como nos tornarmos uns idosos, passando todos os ciclos, o ciclo da infância, da adolescência, da juventude, do adulto, nos chegarmos ao sermos velhos, mas observando todos os preceitos, os mandamentos, os estatutos, os ensinamentos de Deus. Aquilo que eu disse, que os nossos filhos precisam aprender aqui, na igreja, na EBD, na escola bíblica, nos nossos lares, e não na escola. Na escola são outros departamentos, outros assuntos, porque a partir do momento que os nossos filhos tiverem cauterizados, mentalizados, aprendido, gravado no seu coração e na sua mente a respeito da palavra do nosso Deus, nenhum enviado do diabo conseguirá deturpar a mente deles. Amém? Para nós finalizarmos aqui, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Eclesiastes capítulo 12.
A palavra de Deus aqui em Eclesiastes 12 diz assim: lembre-se do seu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos, em que você dirá: não tenho satisfação neles. Antes que se escureça o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem, e os homens fortes caminharem curvados, quando seus braços não tiver mais força, quando você com a sua estatura, com a sua força, com a sua robustez, você já estiver com o seu corpo trêmulo por causa da sua idade avançada, quando seus braços fortes já estiverem tremendo, não estiverem mais fortes, já estiverem fracos, cansados, quando você não estiver mais conseguindo carregar o seu próprio corpo. Quando pararem os moedores por serem poucos, quando os nossos dentes já estiverem fracos, já estiverem sendo poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado, quando os nossos olhos já não estiverem vendo da mesma forma, já estiverem fracos, já estiverem sendo fracos, aí este é a fase, a etapa que nós iremos perguntar: do que adiantou todo o meu viver? Do que adiantou toda a minha ignorância, toda a minha arrogância, toda a minha falta de educação, toda a minha prepotência? Do que adiantou? Nós continuando aqui em Eclesiastes 12, lá no versículo 13. Para finalizar, a palavra de Deus aqui diz assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. A palavra de Deus, ela nos ensina que no final de todas as coisas, que a conclusão de tudo, que nós devemos constantemente temer ao Senhor, viver de forma a observarmos os preceitos, os mandamentos, a palavra de Deus, a vivermos de uma forma íntegra, apesar das nossas falhas, apesar das dificuldades, das circunstâncias contrárias, dos desafios, mas que nós viemos viver de uma forma, pelo menos procurarmos a dar o nosso melhor, a agradarmos a Deus, a termos atitude, a nos preocuparmos com os nossos filhos, com as nossas crianças, ensinando-os como os pais, o que deve ser ensinado nos nossos lares, e a viver de forma que a cada dia seja único, seja o último dia. Porque muitas vezes, como eu já vi um jovem amigo meu de 26 anos, há uns 3 meses atrás, aqui nessa igreja, sendo velado, que eu convidei ele várias vezes para vir aqui, ele não veio. Fui até buscar, não encontrei ele na casa dele, mas infelizmente ele veio num domingo de culto, sendo velado aqui. Que nós não venhamos esperar situações favoráveis, agradáveis para nós pregarmos, para nós anunciarmos, para nós falarmos para os nossos pais, para o pai, para a mãe, para o filho, que eu te amo. Que nós vamos ter essa atitude de falar constantemente, porque, como foi ministrado, nada vai adiantar na nossa vida, se não ser apresentarmos vidas para Deus, a não ser apresentarmos o nosso viver, apresentarmos aquilo que vai agradar o coração de Deus. Fazer igual um pastor que eu vi numa pregação um dia, que ele falou que nós devemos nos preocuparmos sim com o seu João, uma ilustração, e não tanto com o salão, com a igreja, com o templo. Sim, devemos nos preocupar, mas o mais importante são as pessoas, e que nós devemos aprender a amar as pessoas constantemente. Eu não sei do coração, do interior de cada um aqui, eu conheço, são todos muitos conhecidos, mas eu não sei do seu coração, eu não sei como você está vivendo. Talvez você esteja vivendo uma fase
dos ciclos da vida, de você não estar conversando com a sua mãe, de você não estar conversando com seu pai, de você não estar conversando com seu primo, ou você está embirrado com alguém, decepcionado, chateado, frustrado com alguém. Quero falar para você que assim a palavra de Deus ela nos ensina que não adianta nós guardarmos mágoas de ninguém, mas nós temos que viver como crianças. Se nós quisermos entrar no reino dos céus, nós quisermos alcançarmos o reino de Deus, nós temos que ser como crianças, independente das circunstâncias contrárias, das adversidades. Se eu ofendi o meu irmão, que eu tenho a humildade de pedir perdão a ele, e da mesma forma, e assim sucessivamente, que nós viemos viver dessa forma, de agradarmos, como a palavra de Deus diz, de nós amarmos o nosso próximo assim como nós mesmos. Eu quero convidar você a colocar-se de pé.